Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade. Segunda parte, aula extra, lição 11, sobre Eliú e sua teologia. Então nós estudamos ao longo do livro o diálogo de Jó entre ou com os seus amigos. Ok? Agora veja, duas pessoas vão entrar em cena. Nós vamos continuar estudando sobre Eliú e o Senhor Deus que vai falar através do redemoinho. Então Jó nada mais tem a falar a não ser as respostas que vai dar ao Senhor. Ok? Melhor, a não ser as respostas que dá ao Senhor. Os seus três amigos também estão calados. Glória a Deus. Julgando lá nos seus corações que Jó não vai ter escape. Então veja que até mesmo aquele jovem chamado Eliú, ele também não vai ter mais nada para falar de novo. Será a vez do Senhor que vai falar através do redemoinho, o grande amigo fiel de Deus. Melhor, de Jó, Deus. Então veja que a gente está estudando aqui sobre Eliú, um jovem que vai falar várias palavras com Jó, este quarto conselheiro. Ele vai além, muito profundo, dos três amigos. Então, o nível de Eliú superior em suas palavras e declarações, embora venha harmoniar-se com o pensamento dos três, porque todos vão condenar Jó. Então, veja que observamos aqui que o resultado da prova foi uma grande derrota, primeiro, de Satanás e dos seus amigos que não eram amigos. Veja que a teologia que se baseia meramente no raciocínio humano. Por quê? Porque Deus vai dar vitória a Jó e ao reino de Deus. Então Deus sabe muito bem porque Jó está sofrendo. E que a vitória do seu servo Jó é a vitória de todos aqueles que sofrem, passa por luta, e o reino de Deus está na frente, está em vitória. Amém? Então o jovem Eliú, começando agora a nossa aula. Não sabemos por quanto tempo Eliú ouviu as palavras de Jó e seus três amigos. Sei que ele estava lá perto, ouvindo os três amigos falar. Seu coração fervia e querendo falar, sem poder, porque ele era jovem e os outros eram mais velhos. Por ter tido, a partir do início dos debates, toda aquela conversa, o jovem Eliú, depois de cada um deles não ter vez e conseguir levar Jó a pecar, então o jovem começa a falar e vai demonstrando irritação. Aquelas palavras da aula do YouTube que a gente colocou, a primeira parte, a primeira aula, ele estava falando com Jó com irritação, irado. A gente fala assim, mas ele não era assim, era irado. Já pensou uma pessoa irada, como não é o seu semblante? Lembra de Caim? Semblante caído contra o Abel. Então veja que as pestanas, a feição fica que nem uma pessoa que está possuída. Por isso que quando alguém está irado nesse nível, não debata com ela. Porque não é ela a pessoa que está debatendo contra você. É o inimigo. Por isso que Jó se calou, irmãos. Nós não podemos debater com ninguém que está irado. Com ninguém que venha com palavras com altivez e orgulho. Porque não é a pessoa, você está perdendo o seu tempo e tudo que você fala com ela está lançando contra si mesmo, porque lá não é ela, lá é Satanás. Então veja que Eliú, ele esperou exatamente o tempo, embora os seus conselheiros tenham silenciado, concluindo que Jó estava sendo justo aos seus próprios olhos. Então Eliú, aborrecido com os amigos, irado contra Jó, começou a falar, alegando que Jó pretendia ser mais justo do que Deus. Então veja que Eliú
era uma pessoa totalmente diferente dos outros 3 amigos. Então ele vai, embora concordando, entre aspas, a respeito do pecado de Jó em relação aos seus amigos, e que Jó, segundo Eliú, tem um pecado no coração de orgulho, ele começa as suas declarações dizendo: ouve, pois, Jó, as minhas razões. Eliú é arrogante. Ele usa, veja, minhas, meu, eu, tudo com arrogância. Veja que ele repreende Jó, e não só Jó, diz que os amigos também estão tudo errado. Eliú começa a dar opinião quanto à situação. Então, o capítulo 32, veja as palavras de Eliú, falando de si mesmo, mas não fala pouco, irmão, ele fala muito de si mesmo. Ele diz: eu, mim. Eliú mostra vaidade e presunção nas suas palavras. As suas palavras tinham mais peso do que todos os outros consoladores. Então veja que o nível foi aumentando, desde a mulher. Irmão, por isso que eu estou falando, o primeiro nível é a mulher, o segundo nível os 3 amigos, o terceiro nível é Eliú. Eliú era o nível mais alto. Como nós temos dentro da teologia, o básico, o bacharel, o doutorado, os níveis, dentro da concepção da acusação, tem também os níveis. Veja, as palavras de Eliú têm muito mais peso do que os outros amigos. A ênfase de Eliú, nesse capítulo, é que Deus fala através do sofrimento para livrar o homem da soberba e guardar a alma da cova. O homem é castigado no seu leito, com muitas dores. Tudo isto ele vai acusando Jó, certo? Mostrando exatamente a razão, segundo Eliú, do pecado oculto. Como é que é pecado oculto? E ele diz que tem, acusando sem provar. Ele fica dizendo que tem revelação, que tem sonho, que tem visão, que tem Espírito Santo, mas não tem, irmãos. Como é que ele vai acusar? E Deus diz: eles são pessoas que não têm. É Deus que atesta que eles não têm. São loucos nas suas palavras. Então o tema de Eliú, deste jovem, é que Deus está falando com os anciãos através de sua aflição. Eliú, como os outros, pensava que Jó tinha pecado. Esta é a problemática da situação. Acusar Jó, uma coisa que Deus não imputou a Jó a culpa. Então, para Eliú, Jó estava sendo disciplinado, uma vez que tinha pecado. Então, Deus enviou sofrimento para tentar Jó se arrepender, levar Jó ao arrependimento. Aquela questão, não vem pelo amor, vem pela dor, vem pela dor. Então ele acreditava que Jó poderia vir a se converter, porque Deus estava castigando com dor. Ouvi, ó sábios. Então Eliú, no capítulo 34, ele fala diretamente aos 3 amigos, dizendo o seguinte: ó sábios, ouve as minhas razões. Ele quer saber mais do que todo mundo, irmão. Ele quer saber mais do que Jó, do que os 3 amigos. Ele diz: olha aqui minhas razões. Então veja que Eliú começa a dirigir suas palavras aos 3 amigos. Porque ele já ouviu as suas explicações e agora está exigindo que todos esses amigos o escutem. Então veja que ele começa a defender exageradamente sua integridade e não a de Jó. Está tudo às avessas, irmão. Na verdade, para Eliú, o íntegro era ele, o pecador era Jó. Então ele insinua que Jó é injusto, porque pecou, e que este pecado de orgulho está levando ele a sofrer. Em decorrência disso, pergunta Eliú ao patriarca Jó: queres tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ele quer lançar, irmãos, Jó contra Deus. Quer atribuir palavras de blasfemas de Jó a Deus. Observe que Deus permitiu que Jó fosse atingido, mas
foi Satanás que causou todas as calamidades e feriu ao patriarca. E Eliú não sabia. Nem Jó sabia. Quando Deus sabe das coisas, o mundo está louco. Só se Deus revelar. Por isso que é bom ficar calado quando nós não sabemos. Porque nós não temos provas. E quando nós falamos sem provas, estamos acusando. E se estamos acusando, nós somos, sem a prova, nós podemos ser réu no juízo. Porque como eu vou dizer uma cadeira que é uma bicicleta? Jesus, ele julga, mas julga bem. Jesus sabe julgar. E ele nos ensina a julgar bem. Então, não é questão de julgar desnecessariamente ou sem saber. Então, o julgamento tem que ser exato. Então, veja que o Eliú se mostrou irritado falando contra Jó, alegando que Jó pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú, nos primeiros 12 versículos do capítulo 33, ele fala muito de si mesmo, mostrando-se presunçoso e muito vaidoso. Então veja, capítulo 35 de Jó até o capítulo 37, continuando as palavras de Eliú. Então Jó continua calado, enquanto Eliú prossegue com as suas palavras severas. Tu já viu uma pessoa zangada falando? Uma pessoa irada? Uma pessoa que alteia a sua voz? Fala com altivez de espírito? Querendo pisar em todos? Que é o bambambam, é a última bolacha lá do pacote? Irmão, é terrível quando a pessoa está nesse estado. Não é ele. Então ele vai acusar Jó de proferir palavras vãs e ignorantes. Isto está no versículo 16. Nós estamos falando do quarto conselheiro, do presunçoso, do soberbo, do espírito de altivez que estava nele. Não era o Espírito Santo. Ok? Ele vai declarando que ele é e o Jó não é. Ele vai dizendo que é mestre de conhecimento e Jó não é. Jó está velho, está gaguinho, não sabe de nada. Mas ele sabe, é o conhecimento. Veja a frase de Eliú. Ele diz, comigo está quem é o Senhor do assunto. Ele não está falando de Deus, ele está falando dele próprio, de Eliú. Ele está dizendo o seguinte, olha Jó, você está falando com quem sabe do assunto. Você está falando com quem tem muita bala na agulha. Você está falando com aquele que tem muito carvão para pegar fogo. Então ele vai se referindo a si próprio e não a Deus. Isto é orgulho. Observe o contexto dos versículos 1 ao 4. Eliú estava dizendo, com suas palavras, acusando a Jó de ser orgulhoso, soberbo e ao mesmo tempo adepto da presunção. Aí veja que a paciência de Jó vai se esgotando rapidamente no seu estágio final. Então Jó está a ponto de tapar a boca desse jovem sabe tudo. Jó não é aquelas pessoas que são calmas. Aí diz alguém que aquelas que são mais calmas são as mais perigosas. Porque você fala contra ela, ela escuta, não diz nada. Mas quando ela vai falar, sai de perto. Então ela se explode. Ela não se contém. Aquelas caladinhas, pisa lá no pé dela 50 vezes. Primeira vez, ela 50 vezes. Olha lá se chegar nas 50 vezes. Porque ela vai aguentando. É calma. Mas vai chegar um momento que você não vai aguentar o tamanho da explosão. A gente pensa, né, por a pessoa ser mansa e humilde, calminha, não faz nada. Meu irmão, não faz nada? O Moisés não fez nada, não? Era manso e humilde, mas conduzia o povo. Tinha vara, tinha cajado, era pastor. Disciplinava o povo. Irmão, não é porque ser humilde e manso que deixa de usar a vara. Mas estou falando aqui de outra situação. Essas pessoas caladas.
Vamos lá? Veja. O sentido das palavras de Eliú é que Deus permite a dor e o sofrimento para nos revelar coisas. Veja que ele está sugerindo que Jó aceite a sua dose de sofrimento. Olha, Jó, aceite. Se você não aceitar que é pecador, Jó, ele estava evangelizando Jó, mas totalmente diferente. Com arrogância, com raiva. Veja. Ó Jó, você precisa do remédio. E esse remédio é esse sofrimento aí. Se você aceitar o sofrimento, porque você tem que aceitar, porque você está pecando. E assim, meus irmãos, ele está mostrando que o único remédio que vai fazer com que Jó esteja bem e que seja salvo é reconhecer o pecado e o sofrimento como situação do pecado. Aí veja, o jovem conclui com suas palavras, versículo 24 do 37. Ele vai dizendo que Deus não olha para os que são sábios, aos seus próprios olhos. Deste modo, ele está dizendo que Jó exalta mais a sua própria sabedoria e conhecimento. Tudo que ele está falando contra Jó, ele está se como é que se diz? Condenando. Porque o que ele usa as palavras contra Jó, o texto vai revelando que é contra ele. Declara isto com dureza e ira. Eliú demonstra um conhecimento maior do que os seus antecessores. Mas as suas declarações foram imprudentes, injustas, sem amor. Também sua atitude enfurecida anula qualquer mérito dos seus conselhos a Jó. Não basta dizer verdades. Tem que ter amor. Tem muitas igrejas aí que quer mostrar a verdade, mas não tem amor. Antes da verdade vem o amor, porque Deus amou. Amém? Antes da verdade vem a graça, porque Jesus Cristo, ele veio em graça e em verdade. Glória a Deus. Nós vamos fazer mais uma aula, esta é a segunda parte. E vamos fazer a terceira parte. E vamos enviar para o YouTube para todos conhecer sobre este homem Eliú. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor.